As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. O Sporting de Tomar defronta neste domingo o Futebol Clube do Porto em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins. Os Leões, detentores do troféu, têm assim um teste de fogo na defesa do título, precisamente no reduto dos azuis e brancos, que na última época foram afastados pelos tomarenses. O jogo terá lugar às 20 horas, com transmissão de relato na Hertz. Para além deste Porto Sporting de Tomar, registro para os embates entre Oliveirense e Sporting, Académica de Espinho Barcelos e Candelária Benfica. Nuno Lopes, treinador dos nabantinos, colocou o favoritismo do lado contrário, assegurando que a missão passa por acreditar que será possível continuar a fazer história. E temos que perceber que temos que ir lá numa competição completamente diferente. É um mata-mata e sabemos que não somos favoritos. Não vamos agora estar a dizer no Dragão Caixa vamos ser favoritos, porque não somos favoritos, nem vamos assumir esse favoritismo. E aquilo que nós temos é que competir e tentar dificultar numa primeira fase, dificultar a vida ao Porto, marcando golos, e numa segunda fase consolidando a vantagem, e numa terceira fase aumentando a vantagem. Agora isto é tudo muito bonito, mas é com palavras. Portanto, isto no fundo é dizer que temos que ir competir ao Dragão com toda a vontade. Tenho uma pena, este ano não fizemos um jogo em casa para a Taça de Portugal. A taça que é nossa, neste caso, não conseguimos aqui jogar uma vez. Olha, no nenhum Porto que está nesta altura, o Porto que está nesta altura num excelente momento de forma. Sim, acho que tem vindo a crescer durante a época toda, nós sabemos disso, uma equipa recheada de enormes valores, com um francês de topo também, e portugueses também de topo, portanto... Falamos de Monterrey a seguir. É no fundo... É uma brincadeira, mas é dizer o Porto está cheio de bons jogadores e é sempre um campo difícil de jogar, mas que nós temos que olhar para isto sempre da mesma forma, que é entrar na pista para ganhar e jogar para ganhar. Agora, logicamente que vamos esperar que estejamos todos num bom dia e que o Porto não esteja num bom dia, que esteja mais cansado, que não consiga, neste caso, acertar com a baliza, ou que o Marante faça uma exibição brutal, ou Zé Silva, neste caso. Porto Sporting de Tomar, quartos de final da Taça de Portugal hóquei em patins, neste domingo a partir das 20 horas. Uma mulher de 47 anos e 2 homens de 36 e 40 foram detidos numa mega operação da Guarda Nacional Republicana do Destacamento Territorial de Abrantes, sendo que se confirma o desmantelamento de um grupo criminoso suspeito de roubo de ouro, não só no distrito de Santarém, mas também em Leiria, Castelo Branco e Lisboa. Em comunicado, a GNR fez assim um ponto de situação em torno da designada Operação Ouriço, onde houve registro para o cumprimento de 12 mandados de busca, desde logo na Golgã e em Almeirim. As autoridades confirmaram a apreensão de 2.000 euros em numerário, 6 viaturas, 17 telemóveis, 49 peças de ouro, 6 de prata, diversas armas, a exemplo de caçadeiras, pistolas, airsoft e outra de ar comprimido, para além de munições e outros artigos. A GNR adiantou que um dos detidos estava evadido da prisão de Alcoentre. Todos eles têm antecedentes por crimes contra o património. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Escola Secundária Santa Maria do Olival, em Tomar, foi o palco para a realização de um simulacro de um acidente rodoviário, exercício marcado pela intervenção dos bombeiros do município de Tomar e que se inseriu no designado mês da Proteção Civil. Como seria de esperar, dezenas de alunos e de docentes e não docentes assistiram ao decurso dos trabalhos e puderam ver de perto a forma de atuação dos operacionais em situações onde o rápido socorro pode marcar a diferença entre a vida e a morte. A Hertz esteve na ESMO e falou com Carlos Pereira, segundo comandante dos bombeiros do município de Tomar, que enquadrou esta operação. No Corpo de Bombeiros do município de Tomar e dentro da Divisão de Proteção Civil e também do município, ao longo deste mês irão decorrer algumas atividades, tal como aquilo que aconteceu aqui. Também irão haver algumas exposições e aqui, nomeadamente, com estes exercícios, nós tentamos mostrar, e aqui também com, se calhar, uma dupla intenção, quem sabe se não estarão aqui futuros operacionais do Corpo de Bombeiros do município de Tomar e vimos mostrar um pouco do que é a nossa atividade. Neste caso aqui viemos mostrar como é que decorre as operações no caso de um acidente rodoviário, também para sensibilizá-los um pouco, não só aquilo que nós fazemos, mas também para os sensibilizar para a sinistralidade rodoviária, para que fiquem sensíveis que
enquanto futuros condutores, e se calhar alguns deles que já o são, para terem todo o cuidado e apelar para que cumpram as regras no que toca ao trânsito e enquanto condutores. E depois a outra componente também, para verem tudo aquilo que os bombeiros fazem. Neste caso foi do acidente rodoviário, mas noutros exercícios que poderemos mostrar outras atividades, noutras áreas em que os bombeiros do Corpo de Bombeiros do município de Tomar intervêm. Foi um exercício envolvendo 2 sinistrados, vá lá assim, não é? Sim, pronto. Num dos veículos, que era aquele que estava estabilizado, tivemos uma situação, pronto, que não careceu de grande operação em termos de desencarceramento, porque consoante o estado clínico das vítimas, temos que decidir qual é que é a forma como vamos efetuar a sua remoção. Naquele caso, como era uma vítima que tinha, ou seja, o risco de vida era iminente, foi feita uma extração imediata, ou seja, estabilizou-se minimamente o local, de forma a que conseguíssemos removê-lo o mais atempadamente possível para que esta tivesse os cuidados clínicos adequados. No outro veículo, que estava tombado lateralmente, as condições da vítima já permitiam que a estabilização da mesma fosse com mais tempo, deu para que fossem feitas todas as operações para que conseguíssemos criar espaço em redor da mesma, para que depois conseguíssemos efetuar a sua extração controlada. Bombeiros do município de Tomar em simulacro de acidente rodoviário perante plateia composta por dezenas de alunos da Escola Secundária Santa Maria do Olival. Rádio Hertz. Informação. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, voltou a direcionar elogios à forma eficaz como a Polícia de Segurança Pública tem respondido às necessidades do Concelho. Em recente reunião entre o Executivo, o autarca respondia, desta forma, a observações levantadas por Rui Claudino, vereador do PSD, que recuou no tempo para pedir explicações sobre 2 episódios de desacatos que ocorreram nas imediações da Escola Rui de Andrade e ainda na Praça da República. O eleito social-democrata apontou mesmo para situações de violência. Há aqui 2 questões, infelizmente, sobre questões de insegurança que se verificaram no nosso concelho, aliás, diria mesmo de alguma violência. Foi o que se verificou na semana passada junto à Escola Dr. Rui de Andrade, alguns desacatos que se verificaram e que são condenáveis, são lamentáveis e que são condenáveis. E também alguns desacatos que se verificaram na Praça da República, portanto a praça frente à estação, e nós gostávamos de saber se há alguma informação sobre estes incidentes e se está prevista alguma forma de prevenção de situações semelhantes no futuro, se é que se pode fazer alguma coisa neste sentido. Jorge Faria confirmou um episódio entre 2 jovens que depois se alastrou a familiares, isto no exterior da mencionada escola, reforçando então que a PSP tem feito o seu trabalho, não obstante o reduzido número de efetivos que tem nesta altura. Houve de facto um dia um desacato entre miúdas, duas jovens, que depois se propagou para as famílias respectivas. A PSP foi chamada a intervir, fez o seu trabalho e fez bem e ficou sanado. Quanto à Praça da República, não tenho conhecimento em concreto da situação pontual que referiu, mas dizer-lhe que a polícia vai procurando intervir, enfim, e tem-o feito com muita eficácia, não obstante o número reduzido de efetivos, como sabem, que tem neste momento. É isso que eu lhe posso dizer. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, volta a elogiar o papel da PSP na resposta a recentes desacatos, referindo que tem feito o seu trabalho, não obstante o reduzido número de efetivos que tem neste momento. A indicação é confirmada pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. A unidade local foi uma das selecionadas para a criação dos Centros de Responsabilidade Integrada para a Saúde Mental, que permitirá uma melhoria da capacidade de resposta e gestão dos pedidos de consulta e acompanhamento aos hospitais já nos primeiros meses dos projetos piloto, reforçando-se os sistemas locais de saúde mental para adultos, refere a mesma nota. A Comissão aponta assim para o reforço das consultas nos hospitais, consultas de psiquiatria
psiquiatria e psicologia descentralizadas nos cuidados de saúde primários, melhoria nos tempos de resposta, incentivos remuneratórios para os profissionais que integrem as equipas em função do desempenho e ainda incentivos institucionais para as equipas. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Albufeira de Castelo do Bode, que atravessa parte significativa do Médio Tejo, o concelho de Tomar incluído, está com um armazenamento de 97% relativamente à sua capacidade total, sendo que em apenas 7 dias a Agência Portuguesa do Ambiente confirmou a subida de 8%. São efetivamente boas notícias, mais ainda se tiver em consideração que há um ano esse registro rondava os 90%. A chuva intensa dos últimos dias ajudou a compor uma realidade que se afigurava muito preocupante, tendo em consideração os níveis registados durante janeiro e fevereiro. No mapa da bacia hidrográfica do Tejo, há mesmo albufeiras que estão acima da capacidade, como acontece com Bolsã, com 107%, e Apertadura, com 101%. Por sua vez, Capinha, Cova do Viriato, Montargil, Magos e Santa Águeda estão com a capacidade total. Rádio Hertz, informação. 9 meses depois de ter tomado posse, eis que o provedor do município de Tomar vai mostrar serviço. Será apresentado, em reunião de Câmara desta segunda-feira, 18 de março, o primeiro relatório das atividades desenvolvidas por José Pereira, precisamente relativas ao intervalo temporal compreendido entre julho e dezembro. Recorde-se que a oposição, no caso o PSD, já tinha questionado o executivo do PS por diversas vezes em torno deste relatório, pelo que é com expectativa que se aguarda a divulgação do mesmo. Recorde-se que o regulamento do Estatuto do Provedor foi publicado em Diário da República 21 de abril de 2022, sendo que a constituição do cargo é justificada com uma estratégia autárquica de modernização administrativa baseada na prestação de serviços de qualidade e de modo a melhorar a interatividade entre os serviços da autarquia e os municípios, onde se inclui o direito à reclamação por um serviço de qualidade, sendo que, para tal, é imprescindível a existência de um mecanismo que garanta uma apreciação dessas reclamações, tendo em vista a resolução dos problemas que as originam e a apresentação de propostas de melhoria junto dos órgãos competentes e que evitem a recorrência de reclamações futuras, reforça o mesmo texto. Na altura, o próprio José Pereira disse ter ficado grato com o convite do PS para o desempenho de funções, admitindo que já era abordado por várias pessoas no sentido de poder ajudar a ultrapassar alguns problemas. E quando alguém dentro, portanto, das cúpulas do Partido Socialista em Tomar chamaram a atenção que iam pôr isto em prática e que me convidaram e dizendo isso mesmo, que eles também sabiam que além da amizade que tinha com todos, aquilo que me conheciam aqui e que mesmo que não me conhecessem, eu era abordado e tenho inclusive aqui portanto, o secretário da Assembleia Municipal que se apercebia disso, com muitos pedidos diários. Então, as cúpulas do PS aqui em Tomar convidaram-me e dizendo isso mesmo, tu que já fazes este serviço, vamos propor que sejas tu eleito para o cargo, então, de provedor do município de Tomar. É claro que, se me perguntarem se pensei muito, se hesitei muito, claro que não, porque é muito grato ser reconhecido para já aqui logo pelas cúpulas, depois aceite o nome pela senhora Presidente da Câmara, porque foi a primeira pessoa, portanto, a lançar o meu nome para a eleição e votação no Executivo. O provedor do município de Tomar vai mostrar serviço. O relatório será apresentado nesta segunda-feira, 9 meses após ter tomado posse. A Feira Orém já tem cartaz, foi divulgado em recente conferência de imprensa. Vamos aos pormenores com a Beatriz Luz. Marisa, Calema, José Malhoa, Quinta do Bilo e Função Pública compõem o cartaz musical da próxima edição da Feira Orém, que decorre de 19 a 23 de junho entre o Centro Municipal de Exposições e o Parque da Cidade Dr. António Teixeira, evento que foi apresentado em recente conferência de imprensa pelo Presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque. Precisamente nessa ocasião, o autarca apontou a Feira Orém como uma montra de prestígio e uma plataforma de oportunidades ímpares para os agentes económicos locais, regionais e nacionais. Para além da música, registro para a restauração, com uma área de street food, bares, expositores de automóveis e máquinas agrícolas, diversões, entre outros. A entrada é gratuita, com bilheteira apenas para alguns espetáculos. Luís Miguel Albuquerque falou assim de um evento estratégico.
Mais do que uma feira, este certame apresenta-se como um encontro de visões, uma concentração de coletividades e agentes impulsionadores da economia que enriquecem o nosso tecido empresarial. Para o município de Orem, a Feira Orem manifesta-se como uma solução estratégica que proporciona aos investidores condições vantajosas, custos moderados e acesso a um amplo mercado consumidor. Renovada em 2018, esta é a 6ª edição neste formato. Seria a 7ª se não tivesse sido interrompido com o Covid, e a programação de cada edição é desenhada para refletir a diversidade e a riqueza da nossa região, chegando a 2024 com provas dadas de que é uma aposta ganha. À semelhança de anos anteriores, a Feira Orem 24, as instituições terão presença em espaço privilegiado e os visitantes poderão desfrutar de uma vasta gama de exposições, abrangendo desde as atividades económicas locais até o engenho que revela a alma dos nossos artesãos. A gastronomia, obviamente, continuará também a ter um local de destaque neste certame, permitindo elevar os sabores tradicionais que orgulhosamente caracterizam Orem. Feira Orem já com cartaz, aqui Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara Oriense, a apresentar os nomes que irão então compor esta iniciativa. Rádio Hertz, a primeira a informar. Vamos avançar para a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro. A 27 de março de cada ano comemora-se o Dia Mundial do Teatro. Imagino que essa data possa servir para comemorar outras coisas igualmente estimáveis, como são estimáveis os outros dias de outras estimáveis coisas. E, no entanto, cumpre aproveitar a data para voltar a falar desse fenómeno estranho chamado teatro. Contrariamente à maior parte das outras artes, o teatro não consegue deixar marcas perenes. Claro que acabam por ficar para a posteridade as peças escritas, os documentos gráficos e, mais recentemente, registros áudio ou vídeo dos espetáculos. Mas não é a mesma coisa. O ato teatral vive, consubstancia-se, consuma-se no momento em que acontece. Quer dizer, naquela hora ou duas em que um grupo de espectadores convive com uma história, acontecimentos, emoções como se passassem aqui e agora, contado por um grupo de atores. Nesse sentido, aquilo que é mesmo importante, logo à partida, é escolher a história para contar, sabendo onde se vai contar. Depois vem a questão de como se conta a história e quem conta a história. Isto misturado com o para quem, o quando e o porquanto e o porquê. E é este conjunto de advérbios que resume a prática teatral. Mas há mais. Fazer teatro, contrariamente a muitas outras atividades, pressupõe que se gosta de o fazer. E este prazer, ou este amor, ou esta sede de teatro só pode encontrar correspondência na esperança que o mesmo seja gerado a quem ele assiste. Todo o esforço, horas, energias despendidas ficam pagas pelo comentário interior do espectador, ainda bem que vim ao teatro. Gabriel D'Annunzio, um autor dramático italiano, entre outras coisas melhores e piores, usava no timbre das suas cartas a frase "Só tenho o que dei". Quem faz teatro compreende bem esta frase. O que nos resta, aquilo que levamos para casa, é o que os espectadores receberam. Um grande abraço para todos os que fazem teatro e o desejo para que quem assiste possa partilhar connosco a nossa paixão. Carlos Carvalheiro aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.